Primeiramente, queria agradecer à direção da casa, assim como os mentores espirituais que a dirigem, por mais esta oportunidade em que aqui me encontro, para dividir com vocês algumas reflexões que estão baseadas, obviamente, no Evangelho e naquilo que eu tenho aprendido dentro do Espiritismo. Hoje eu quero pedir licença a vocês também para fazer um agradecimento especial. Há 103 anos atrás, nascia aquela mulher que mais tarde, aos 30 anos de idade, me deu a oportunidade de retornar a este mundo e, portanto, de estar aqui hoje com vocês. Estou me referindo à minha mãe, Dona Senira. Essa foto, ela tinha 17 anos. E embora o dia seja dela, 18 de janeiro é o dia do aniversário dela, eu não poderia deixar de colocar ao seu lado o grande amor de sua vida. O meu pai Oscar, a quem eu também devo esta encarnação. Nesta outra foto, esse carequinha que vocês veem aí, é esse que vos fala, nos braços de Dona Senira. E nesta outra foto, eles estão segurando o nosso primogênito, nosso filho Mateus. Então passemos agora à nossa reflexão de hoje. A maioria de nós, em algum momento da vida, certamente já se perguntou: qual o sentido da vida? Para que eu estou aqui no mundo? Por que eu estou aqui no mundo? Eu vou iniciar essa nossa conversa apresentando as respostas que eu tenho encontrado para essas perguntas. Em seguida, com o auxílio do Evangelho e do Livro dos Espíritos, eu buscarei fundamentar essas respostas. Qual o sentido da vida? No meu entender, buscar a felicidade. Para que estamos no mundo? Para aprender a amar. E por que estamos neste mundo? Porque ainda não aprendemos a amar. E porque este mundo oferece as condições que necessitamos para realizar este aprendizado. É possível que muitos aqui discordem dessa minha tese. Talvez alguns estejam pensando: e o amor que eu dedico aos meus entes queridos? O amor que eu dedico ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, será que isso não conta? Então aqui nós precisamos fazer uma diferenciação entre o que significa amar verdadeiramente, como Jesus nos demonstrou muito bem, e aquilo que nós entendemos que seja o amor. Porque, na verdade, a nossa concepção de amor é ainda muito limitada. O amor, para nós, se traduz por uma mistura de sentimentos que geralmente exige do outro, daquele que é o objeto do nosso amor, uma contrapartida, uma reciprocidade. E o que é que acontece quando alguém que nós dizemos amar, de algum modo ele nos fere, ele nos ofende,
Como é que nós reagimos? A resposta eu deixo a cargo do íntimo de cada um. E eu acredito que essa resposta que cada um tem para si nos dá uma ideia do quanto ainda é frágil o nosso amor. E isso acontece porque em nós o amor ainda está em construção. Numa mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Espírito Lázaro diz o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vejam que é uma crescente. Então, na sua origem, a criatura só age por instinto. Ela se encontra na infância espiritual. E qual é o ponto de partida da criação? Conforme vemos na resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Está aí a primeira demonstração da justiça de Deus. Deus não criou ninguém com privilégios. Deus não criou anjos e homens, não. Deus nos criou a todos no mesmo ponto, simples e ignorantes. E o que significa simples? Simples não é o contrário de complexo. Simples é o contrário de composto. O que é um elemento composto? É aquele que é formado de vários outros elementos. E um elemento simples é aquele que é o único. Ele não pode ser decomposto, não pode ser dividido. Desse modo, nós, espíritos que somos uma individualidade. Nós somos únicos e também fomos criados ignorantes. Ignorantes em que sentido? Nós não sabíamos o que sabemos hoje. Nós fomos criados sem o conhecimento das coisas. E quando se é criado sem o conhecimento das coisas, abre-se um espaço para aprender as coisas. Isso significa que nós fomos criados perfectíveis. Ou seja, nós podemos nos aperfeiçoar. E como se dá esse processo de aperfeiçoamento? Esse processo de melhoria em que o ser espiritual que somos vai se edificando, em que nós vamos avançando em termos evolutivos, esse processo acontece aqui na Terra, no plano material. Então, na sua origem, o ser humano vivia assim. Procurava um abrigo para se proteger das intempéries, dormia, caçava, comia, bebia, fazia sexo. Ele vivia para isso. E o homem buscava a mulher com que objetivo? Procriar. Puro instinto sexual. É aquela situação em que a criatura vive para satisfazer apenas as suas necessidades materiais, somente para a preservação e perpetuação da espécie. Não fosse isso, e nós não estaríamos aqui como espécie humana. Então esse é o primeiro momento. Num segundo momento, como disse a leitura aqui, quando mais avançado e corrompido,
só tem sensações. Que fase é essa do espírito em que ele vive apenas sensações? Nessa fase, a relação sexual não é somente para a perpetuação da espécie. A criatura também já não come somente para se manter como espécie. Além das sensações sexuais, ela começa a vivenciar a sensação do paladar, a sensação de uma cama confortável, a sensação de ter alguém ao seu lado. Então reparem que essa segunda fase do espírito, ele já tem outras necessidades. Ele já começa a desenvolver paixões. Paixões que aos poucos vão se sobrepondo àqueles instintos que antes o dominavam inteiramente. E aí, por conta dessas paixões, vão surgindo o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Essas paixões que, dentro de um justo limite, elas também foram importantes para a preservação da espécie. Então, nessa segunda fase, a busca do bem-estar, de conforto, de segurança, foi um movimento primeiro em nosso caminhar evolutivo. O indivíduo foi aos poucos substituindo aqueles instintos de preservação por outro tipo de necessidade, a necessidade de se impor na sociedade, a necessidade de dominar. Nessa fase, o amor significa a posse. O indivíduo já fala em família, mas uma família clã. Aquele é o meu clã. Com aquelas disputas entre famílias, entre povos, com aquelas guerras que a história nos dá conta. Embora nessa fase o indivíduo seja dirigido por suas necessidades materiais, sensoriais, procurando se impor pelo seu personalismo, pelas suas sensações, aqui ele já começa a vislumbrar que existe alguma coisa além da matéria. E a terceira fase do espírito inicia com a sua instrução. Através da qual ele vai desenvolvendo o senso moral. É assim que gradativamente nós vamos substituindo nossas necessidades instintivas e passionais por necessidades morais. Portanto, a nossa evolução espiritual é um processo de construção que inicia com os instintos, avança depois para as sensações e, com o desenvolvimento do senso moral, chega finalmente ao nível dos sentimentos. E é trabalhando os sentimentos que o espírito vai se libertando do domínio que os instintos e as paixões exercem sobre ele, num processo contínuo de depuração que o levará a praticar o verdadeiro amor, aquele amor que o Cristo ensinou, não apenas na teoria, mas principalmente na prática. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito importante, cuja resposta nos diz o porquê de estarmos na Terra. Ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O que é que Kardec está perguntando aqui? Ele está se referindo ao ato de encarnar, o ato de estar em contato com a matéria. Qual é o objetivo? Essa pergunta ela é importante porque, analisem um pouco comigo. Nós somos espíritos. Nós fomos criados no mundo espiritual. E depois que nós alcançarmos o topo da nossa evolução,
nós não precisaremos mais reencarnar. Nós continuaremos no plano espiritual. Então, por que não evoluir somente no plano espiritual? Qual é a lógica de um espírito encarnar se ele é um ser do plano espiritual? Por isso a pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles nos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Observemos essa resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, mostrando-nos que a finalidade de estarmos aqui, de estar na carne, de estar na matéria, de estar no mundo, é para o progresso. E eles acrescentam: visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Porque todos nós contribuímos com a obra da criação, de alguma forma. Mostrando-nos, portanto, que estamos aqui na Terra com a finalidade de evoluir. Ninguém está aqui no mundo para sofrer, não. A finalidade da encarnação é o progresso. Os acontecimentos da vida material, todos eles, contribuem para o progresso, desde que aprendamos com esses acontecimentos. Até o sofrimento contribui, sim, para o progresso, se nós aprendermos com ele. Se nós entendermos o que é o sofrimento, se entendermos o que é uma adversidade, se entendermos a lei de causa e efeito, se entendermos que toda escolha, toda ação tem uma consequência. Se nós compreendermos tudo isso, então compreenderemos que estamos aqui no mundo com a finalidade de progredir. Pode-se perguntar então, o espírito, ele não progride nada no mundo espiritual? E essa é a questão 230 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o espírito progride quando ele se encontra na erraticidade. E esse termo, tem alguns que não são espíritas aqui, o termo erraticidade é aplicado dentro do espiritismo àquele período em que entre uma reencarnação e outra. Então é quando nós retornamos ao plano espiritual, nós ficamos na erraticidade, porque nós vamos precisar ainda retornar para continuar nosso aprendizado. E quando Kardec perguntou, o espírito então não progride no mundo espiritual? E eles respondem, sim, ele progride em conhecimento e segundo a sua vontade. E depois eles complementam, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Vejam, no mundo espiritual, o espírito pode sim progredir em conhecimento, mas é só o contato com a matéria que permite exercitar, colocar em prática aquele conhecimento. Ou seja, o mundo material é o laboratório das nossas práticas evolutivas. Esse é o mundo no qual nos encontramos. O laboratório das nossas experiências evolutivas. No mundo espiritual, é como uma sala de aula. Nós estudamos. E aqui no mundo material é a prática, é o estágio. E na questão 167, Kardec pergunta sobre a finalidade da reencarnação dos espíritos.
Vejam, a pergunta anterior, aquela 132, era qual o objetivo da encarnação. Agora Kardec está perguntando o objetivo, a finalidade da reencarnação. E eles respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Então, na questão 132, fala do progresso. E nessa questão 167, nos fala que esse progresso é gradativo. Por isso, eles respondem: aprimoramento progressivo da humanidade, mostrando-nos que a vinda para o mundo material não é uma só. Numa única encarnação, nós não conseguiríamos abarcar todo o aprendizado que necessitamos. Então é necessário que continuemos nesse processo até que abarquemos o aprendizado necessário para a nossa evolução. Exatamente conforme está na questão 166, que é a questão anterior a essa, quando Kardec pergunta: a alma que não alcançou a perfeição durante a existência corpórea, como é que ela pode continuar a sua evolução? E eles respondem: suportando a prova de uma nova existência. O que me faz lembrar de uma passagem do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, em que Jesus diz a Nicodemos: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na questão 171, Kardec pergunta: onde se fundamenta o princípio da reencarnação? Em outras palavras, onde está lastreada essa ideia? Onde ela vai se fundamentar? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação. Vejam, mais uma vez, a justiça de Deus. E eles acrescentam: pois o bom Pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Porque senão, que justiça seria essa? Se tivéssemos apenas uma encarnação e nós não conseguimos realizar aquele objetivo que é encontrar a felicidade. Como explicar a justiça de Deus? Se a vida se resumisse a uma única existência, entre o berço e o túmulo. E vejam a perfeição dessa resposta, pois o bom Pai sempre deixa aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Mostrando-nos então que esse processo de estar no mundo não tem uma limitação. Quantas vezes iremos reencarnar? Quantas forem necessárias. Portanto, já que estamos aqui na Terra para evoluir, tudo aquilo que acontece na Terra só tem uma finalidade: nos levar para o crescimento. Inclusive os reveses, inclusive as dificuldades, inclusive as dores. E no Evangelho de João, mais uma vez, agora no capítulo 10, versículo 10, disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que é ter uma vida em abundância? É perceber o tamanho da vida, é perceber que a vida, ela não tem fim, por isso ela é abundante. Nós somos seres imortais, tivemos um início, não teremos um fim.
O corpo, sim, tem um começo e um fim, mas nós, enquanto espíritos, não. O berço não é o começo da vida e o túmulo não é o fim da vida. O berço é a nova chegada na Terra e o túmulo é o retorno para a vida espiritual. E esse espaço de tempo em que nós estamos aqui na Terra é o nosso momento de exercício para a nossa evolução. É o momento em que devemos estar despertos e atentos para observar que, apesar das dificuldades, nós temos as potencialidades, nós temos as forças para vencer todas essas dificuldades. Para observar também que nós viemos aqui para a Terra, esse ato de reencarnar, ele foi precedido de uma preparação. Como vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vejam, o nosso livre-arbítrio, ele começa antes, quando estávamos lá nos preparando para esta reencarnação. Então, a nossa vida aqui na Terra, ela foi planejada. Não em termos de detalhes, é claro, mas nós escolhemos um gênero de provas, um gênero de vida aqui na Terra. Por isso, intuitivamente, nós fazemos uma ideia dos desafios que precisamos vencer nesta encarnação. Todos nós, certamente já ouvimos essa expressão: Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Por quê? Por que é que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos? Porque nós é que escolhemos o fardo. Nós escolhemos o gênero de provas. Então, todos nós viemos capacitados para lidar com as circunstâncias dessa nossa existência. Sejam elas decorrentes do que fizemos em encarnações anteriores, ou sejam elas dos atos que nós praticamos na atual encarnação. Por isso, enquanto aqui estivermos, façamos o máximo que pudermos. Nós sabemos que não somos perfeitos. Temos ainda muitas fraquezas, muitas imperfeições a corrigir. Mas nós sabemos que somos perfectíveis. Para isso fomos criados. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? E a resposta foi: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o que é inteligência suprema? Por mais que algum de vocês aqui seja doutor, PhD, está muito longe dessa inteligência que faz com que esse universo funcione de maneira tão harmônica. Então, essa inteligência suprema, que a gente pode chamar o nome que quiser, Deus, universo, como queiram, mas se Ele é a inteligência suprema, Ele não nos criaria sem um objetivo. Então nós estamos aqui para cumprir esse objetivo. Então precisamos agir no máximo de nossas forças para que esse nosso melhoramento, esse nosso aperfeiçoamento aconteça. E um dos métodos que nós temos para esse aperfeiçoamento
é o erro e o acerto. Nós podemos sim aprender com o erro. Claro que é melhor evitar o erro, mas quando não o evitamos, as consequências do erro nos ensinam, desde que nós assim as entendamos, como consequência dos erros que cometemos e não como punições. Porque são as nossas necessidades que criam as circunstâncias, de acordo com aquele gênero de provas que nós escolhemos que iríamos passar aqui. Então Deus aqui nos possibilitou as condições para que, pelo nosso exercício, nós pudéssemos crescer e evoluir. Ele nos capacitou para lidar com as adversidades, com os sofrimentos, com aquelas frustrações de expectativas. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Vejam a resposta enfática. Eles poderiam ter dito sim, mas eles disseram certamente, né? É muito mais contundente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, viver em sociedade faz parte da nossa natureza. Fomos feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí nós começamos a perceber que a convivência é uma necessidade. O contato social é uma escola onde nós podemos exercitar o altruísmo, aprender a domar o egoísmo, a vencer o orgulho, a diminuir a vaidade. É convivendo com os outros que nós percebemos que os espaços são para todos, que o meu espaço tem um limite, que não deve invadir o espaço alheio, que eu preciso respeitar a individualidade do outro. E essa vida social tem como elemento fundamental a vida em família. E na questão 775, perguntou-se aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E eles responderam: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo aumentaria consideravelmente. É como se eles nos dissessem que a molécula chamada sociedade é composta por várias células chamadas família. E que a sociedade é o reflexo do conjunto das famílias. Então nós percebemos que estar na Terra para evoluir tem como mecanismo a convivência. Tem como elemento fundamental a família, para que a sociedade seja depois também uma grande família. Não a família consanguínea, mas a família universal. Então aqui estamos na Terra dividindo espaços. Por isso, viver em sociedade é uma lei. A lei de sociedade, que é uma das leis morais apresentadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. E as leis morais são elementos da lei natural. Na questão 614, Kardec pergunta: o que se entende por lei natural? E eles respondem: é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta.
Vejam, a lei de Deus é para a nossa felicidade. Única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Então a lei de Deus só tem uma finalidade: a nossa felicidade. E é interessante que na questão seguinte, na questão 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E eles respondem: eterna e imutável, como o próprio Criador. Mostrando-nos então que esse objetivo da lei de Deus, que é a nossa felicidade, é imutável, é eterna. E mais adiante, na questão 621, eles dão um indicativo de onde nós vamos encontrar essa felicidade. Ao responder que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. E se a lei de Deus é para a felicidade e ela está na consciência, logo a felicidade é o estado de consciência. E é esse estado de consciência que vai nos fazer dizer se a terra nos parece ou não um vale de lágrimas. Porque a felicidade, ela não depende das questões externas. As questões externas podem gerar em mim, em vocês, alegrias ou tristezas, mas não a felicidade. Porque eu posso até estar alegre, mas extremamente infeliz. Eu posso estar alegre com as coisas materiais, com as coisas do mundo, mas estou infeliz na consciência. Por outro lado, eu posso estar triste com as questões do mundo, mas feliz, porque a minha consciência está em paz. É esse o sentido. E olhemos ainda nessa resposta da questão 614, em que eles, além de afirmar que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem, eles acrescentaram: ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. Vejam, ela não proíbe fazer, ela indica. E se ela me indica o que eu devo fazer e eu não faço, então eu fico no estado de consciência culpada. E eles acrescentaram: e o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta. O prefixo in indica o quê? Negação. Negação da felicidade. É como se eles nos dissessem: o homem nega para si mesmo essa felicidade ofertada pela lei de Deus quando se afasta dela. E essa lei de Deus, ela está em nossa consciência. Afastar-me da lei de Deus é afastar-me da consciência. É quando eu não escuto a minha consciência. E quantas vezes não fazemos isso? Em nossa consciência a gente sabe que está cometendo um erro, né? Mas como ninguém está vendo, mas a nossa consciência está. Então, quando eu não escuto a minha consciência, aí sim o vale de lágrimas, aí sim o sofrimento, porque aí é uma questão íntima, que é diferente de uma dor circunstancial, de uma questão material, que é externo, que é claro que nós sentimos, mas a dor íntima, essa é muito maior. E é justamente esse ponto que os Espíritos nos chamam a atenção no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu peço a permissão de vocês
para ler. Nesse item 10, que tem por título O Homem no Mundo, aqui eles vão trabalhar essa relação da consciência. A relação entre nós e os espíritos que estão no mundo espiritual, a relação entre nós conosco mesmo, a relação da nossa convivência, e é isso que eles chamam de o homem no mundo. E dizem eles: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Percebam que eles não disseram que neles, nos corações, não entre pensamento mundano ou fútil. Eles dizem para que não deixemos demorar. Que em nossos corações, em nossas consciências, não demore qualquer pensamento mundano ou fútil. É como se eles dissessem: claro que nós teremos, sim, pensamentos mundanos e fúteis. Vai ter momentos em que nós vamos pensar e sentir como se fôssemos apenas matéria. Haverá sim momentos em que nós vamos agir de maneira fútil. Ou seja, é normal que isso aconteça. Mas, dizem eles, que isso não se demore em nosso coração, em nossa consciência. Prosseguem eles: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Vejam que no parágrafo anterior, eles nos falam que uma vez que estamos aqui no mundo, nós teremos situações que são próprias do mundo, situações mundanas, que algumas vezes nós teremos pensamentos fúteis, mas eles pedem para que não nos percamos nisso. E aqui eles pedem que nós eduquemos os nossos pensamentos e que demonstremos as disposições necessárias para que eles quem? Aqueles a quem nós oramos, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em nossas almas. Prosseguindo: não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, até mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então aqui eles estão dizendo que quando eles nos pedem que oremos, quando nos exortam à oração e à evocação mental, eles não estão pretendendo que nos afastemos das leis da sociedade, ou seja, eles não querem nos tirar do mundo. Nós devemos viver de acordo com a nossa época, atendendo às nossas necessidades, mas que isso seja feito de forma saudável, de forma ética. É como se dissessem que nós estamos aqui no mundo para espiritualizar as relações materiais. E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós materializamos as relações espirituais.
E eles prosseguem dizendo: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Olha o que eles estão dizendo aqui. Sede joviais. O que me faz lembrar aquela frase de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, tende bom ânimo. Sede joviais, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, tranquila. E a felicidade é a consciência tranquila, a consciência limpa. Dá para ser jovial, dá para ser alegre, dá para brincar, desde que se tenha a consciência limpa. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Quantas pessoas acham que a virtude é sinônimo de seriedade, de severidade? Aqui eles dizem que não é assim. A virtude não consiste em repelirmos os prazeres, as alegrias que as nossas condições humanas nos permitem. Só que eles acrescentam: basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arrobo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Ou seja, todas as vezes que formos fazer alguma coisa, elevemos o pensamento ao Criador. Vamos trabalhar, vamos praticar um esporte, fazer uma visita, uma confraternização, elevemos o pensamento a Deus. Vamos dar o repouso ao corpo pelo sono, elevemos o pensamento a Deus, pedindo proteção para que tenhamos êxito. Ou seja, antes de começar, pedir proteção. E depois eles dizem: e a sua bênção para a obra concluída. Ou seja, agradecer. Como nós fizemos aqui, nesta noite. No início, fizemos a prece. Eu, particularmente, pedindo proteção, pedindo inspiração para essa fala, para que eu pudesse transmitir de uma forma fácil de ser assimilada por vocês. E quando terminar, faremos a prece de agradecimento pela tarefa concluída. E eles seguem: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Ou seja,
nós só poderemos praticar a caridade convivendo com as pessoas. E é interessante a pergunta que Kardec faz na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E houve como resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque de indulgência todos nós precisamos. E eles encerram esta mensagem dizendo: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos sicilieis, se machuquem, Siciliar significa aquela autoflagelação, e cobrais de cinzas. Felizes sede, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Nessa conclusão, eles dizem o quê? Que vivamos aqui no mundo como seres que estamos no mundo, mas que não nos esqueçamos de elevar sempre o nosso pensamento ao alto, e que os nossos atos, sejam eles sérios ou alegres, não criem vergonha em ninguém. Em outras palavras, aqui no mundo, estamos de maneira programada e com os elementos necessários. Estamos no lugar certo, no momento certo. Estamos com as pessoas certas para fazer a coisa certa. Olhemos melhor a vida no mundo, com suas indas e vindas, dificuldades, alegrias, tristezas. Se enfrentarmos tudo isso, aproveitando as oportunidades de aprendizado que as circunstâncias nos oferecem, estaremos cumprindo o que planejamos para essa existência terrena. Pelo menos que cumpramos uma parte, se não formos completistas, mas que pelo menos uma parte nós possamos realizar. E eu vou encerrar essa minha fala, e eu peço só um pouquinho mais de paciência a vocês, com um poema que eu aprecio muito. E esse poema ele está no primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o livro Parnaso de Além Túmulo. Nesse livro, que Chico psicografou vários poemas de poetas diferentes, mas esse poema especificamente me chama a atenção porque ele retrata de uma forma que só os poetas sabem fazer aquilo que eu precisei de 40, 50 minutos aqui para discorrer. Ele apresenta isso de uma forma magistral, num poema belíssimo,
que é chamado Marchemos, da autoria do espírito de Castro Alves. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, de Francisco de Assis. Bendito aquele que ensina, que luta, que ilumina. Quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus lhes pague.